Fala pessoal, então conforme muito requisitado, estou criando esse vídeo sobre criação de imagens no ChatGPT. E eu fiz um post recentemente que foi muito visualizado sobre criação de imagens e eu queria compartilhar aqui por vídeo explicando os princípios e como eu uso. Então aqui está o néctar, né? Tá o ouro. Então se você gostar desse vídeo, clica no curtir, segue a gente aqui no nosso canal. Com certeza a gente vai soltar muita coisa nova, tá? Tem bastante vídeo aqui na esteira para sair e com certeza você vai ver bastante coisa útil sobre esse universo de inteligência artificial pelo qual eu sou tão apaixonado, estudo há tanto tempo e estou criando muita coisa. Eu utilizo criação de imagem muito para minha empresa, por exemplo, anúncio, né, para post, mas dá para usar para tudo, né? Dá para a gente usar desde uma brincadeira com os nossos amigos no WhatsApp, melhorar uma imagem que a gente não gosta tanto, que a gente quer tirar um fundo, ou remover uma pessoa, ou colocar alguma coisa nova, enfim, é infinito. Então, pessoal, vamos começar do básico, né? Então, como é que eu crio uma imagem no ChatGPT? Primeiro, você vem aqui, né, em novo chat, tá? E daí você clica aqui em ferramentas, cria uma imagem. Então, a partir daqui, quando você clicou aqui, qualquer coisa que você escrever no seu prompt vai criar uma imagem. Tem duas outras formas que são muito simples, que é o seguinte: se você não clicar aqui em ferramentas e colocar aqui, ó, crie uma imagem DXYZ, né? Ele também vai criar uma imagem porque ele é inteligente e ele vai entender que você está pedindo para ele criar uma imagem, tá? Mas pode acontecer às vezes de você perder um tempão fazendo um prompt e você colocar de alguma forma que ele não entenda e solte uma mensagem de texto. Então eu recomendo fortemente que você clique aqui em ferramenta, crie uma imagem, tá? E uma outra forma, talvez que vocês não conheçam, se você clicar aqui na barra, né, também abre o menu de possibilidades e daí você pode aqui, tá, colocar para criar uma imagem. Então, são essas três formas aí possíveis de chamar, né, a criação de imagem. No meu exemplo da apresentação que eu criei, eu utilizei coisas desse post aqui, que é um post que utiliza, né, o 4O, foi lançado aí em março de 2025 esse post, e ele ensina a usar o 4O, que é o modelo mais utilizado para a criação de imagens, né? E tem aqui bastante insight, tá? Então quem quiser ir mais fundo, no PDF que eu disponibilizo, tem esse link com esse site, onde vocês podem entrar aqui e ver pela própria OpenAI, né? Então tem um monte de vídeo, ensina a usar texto, enfim, um monte de coisa. E também, né, mostra aqui os prompts, né, de várias dessas imagens aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, para criar ícones, né, ele mostra aqui, ó, o prompt todo são prompts em inglês, tá? E alguns deles eu inclusive traduzi para o português no PDF que eu disponibilizo e que você pode me pedir, pede aqui nos comentários, eu te mando o link, tá? E te mando esse PDF, tá joia? Então, fica à vontade, me pede aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te mandar. Tá certo? Então aqui, olha só, tem bastante imagem, né? Tem imagem, por exemplo, nesse estilo dos anos 90, ó, com a data, né, que ficava nas fotos analógicas, enfim. E tem o prompt da imagem solicitado aqui. Uma outra dica que eu dou, né, é por aqui, ó. Então você pode vir aqui, né, e olhar, né, nessa apresentação minha, que também é só você clicar no link abaixo aqui da legenda e você pode usar essa tática aqui de lembrar dos principais opções que você tem quando você vai criar uma imagem, né? Então, basicamente, quando você vai fazer um prompt de imagem, né, o que que você pode solicitar? Você pode solicitar, por exemplo, o tipo de imagem, você pode solicitar sempre, né, o objeto principal, o que que é o objeto principal da imagem, né? Você pode solicitar os estilos que você quer, né? E vai ficar mais claro daqui a pouquinho, eu vou explicar isso para vocês exatamente o que que é cada uma dessas coisas, né? Os detalhes e resolução, a textura, o fundo, o local, enfim, tudo isso, né? São coisas que você pode solicitar, tá? No prompt e vão mudar o resultado final. O chat GPT, pessoal, isso daí é uma coisa importante, né? Às vezes eu falo, poxa, né, para alguns alunos meus, ele ainda não lê o nosso cérebro, né? Então, às vezes você está esperando alguma coisa como output ali, mas você não diz para ele o que você quer corretamente, né? Então, ele não consegue acertar, ele vai fazer o que ele sempre faz, que é
tentar adivinhar, e nem sempre ele vai adivinhar da forma correta, tá? Então lembrem-se disso. Quanto mais específico você for, quanto mais contexto você der, melhor vai ser o resultado, né? Lembrem-se disso, é muito óbvio isso, mas eu vejo que às vezes as pessoas não se lembram disso. Então, o que que são essas opções, né? Eu coloquei aqui nessa apresentação algumas delas. Então, por exemplo, tipo de imagem. Pode ser, por exemplo, aqui nessas colunas, uma fotografia, pode ser uma ilustração 2D, um desenho, tal, pode ser um render 3D, pintura a óleo, aquarela, enfim, várias coisas, né? Estilos, por exemplo, pode ser cyberpunk, minimalista, surrealista, enfim, né? Não vou falar cada um deles aqui, né? O que que é o objeto? É uma pessoa, um animal, uma paisagem, um edifício? É infinita também as possibilidades aqui. Qual que é o detalhe? Você quer em 4K ou não? Você quer ali num estilo mais antigo, né? Com resolução dos anos 90, por exemplo, de uma foto analógica, iluminação, um negócio que funciona muito bem, pessoal. Para quem estuda foto, sabe que iluminação é tudo. A luz que bate em mim define as cores e tudo isso. Né? Então, iluminação, da onde vem essa luz? É uma luz de determinada cor, neon, né? Texturas. Então, se você quer, por exemplo, uma camisa, uma roupa com uma textura específica, uma bola com uma textura específica, enfim, local, o fundo, o enquadramento. Então, tudo isso, se você puser no seu prompt, vai fazer com que o seu resultado fique melhor, tá? Então, lembre-se disso, porque isso é o ouro, tá? Aqui tá o caminho das pedras. Quer a planilha? Zero problema, eu te mando. Me pede no comentário, eu te mando a planilha. A apresentação também eu fiz para vocês, tá? Que estão assistindo esse vídeo. Então me pede no comentário, eu te mando e você vai ter acesso a tudo isso, tá certo? Antes de eu colocar aqui para vocês alguns exemplos, eu também queria dizer o seguinte: você não precisa, né, usar todos esses pontos, tá? Como todos os exemplos de prompt, quando a gente vai falar de engenharia de prompt de texto, de vídeo e tudo isso, né, nem sempre você precisa, depende da complexidade do resultado que você quer. Então, você quer um resultado muito complexo, alguma coisa muito difícil, aí sim você precisa colocar um prompt muito complexo. Você precisa de uma imagem exatamente daquela forma. Beleza, daí seu prompt vai ter que ser muito complexo, e daí sim vale a pena talvez você usar todas essas opções aí, e você pode usar mais, tá? Não são apenas essas que existem, não. Se tiver alguma outra coisa que você quiser colocar, coloque. Exemplo, ó, aqui então vamos aqui para o chat GPT, eu vou colocar aqui, ó. Cria uma imagem de um astronauta, um pato inflável gigante ao redor da cintura, né? Vai sair alguma coisa legal. Tá vendo? Que não tem muita coisa, né? Na verdade, aqui tá dizendo qual é o objeto, o que eu quero ali, não fala aí do local, não fala de iluminação, não fala nada disso. Por quê? Porque não me importa, eu quero só ver o que sai aqui sem grande complexidade. Lembre-se, né, que sempre o ChatGPT demora um pouquinho para gerar, tá? Vale a pena esperar, porque a qualidade da geração das imagens dentro do leque que a gente tem de possibilidades é muito bom. Então, voltando aqui para a apresentação, eu criei aqui um exemplo de utilização em empresa. Então, eu pedi aqui, por exemplo, crie um logo para a empresa EIA, tá? No estilo minimalista, misturado com cores vibrantes, estilo neon. Tá? Então, olha só quantas coisas eu coloquei ali daquelas opções. Né? Eu falei do estilo, falei das cores que eu queria, né? Eu falei, olha aqui, ó, aplique um brilho sutil em torno das letras, né? Como se estivessem iluminadas de verdade, ou seja, né? Que era uma coisa realista, neon 100% real. E olha só que legal que ficou, né? Então, olha só, criou um logo, né? Com estilo realista. Tá? De fato, aqui a gente pode ver que ele pôs até o cabeamento atrás do logo e tudo como se fosse um neon de parede mesmo, né? Aqueles que são construídos. E era exatamente essa a minha ideia, tá? Então, notem que realmente funcionou e eu consegui criar um logo, pessoal. Quem trabalha mais tempo aí, empresa, sabe a complexidade e a dificuldade que era criar um logo no passado. A gente ia contratar um designer, custava caro pra caramba, saía lá algumas opções que a gente não gostava, daí você tinha que pedir para refazer, demorava semanas, às vezes meses, e nem era tão bom quanto a gente gostaria, né? Então agora você consegue fazer em minutos, várias opções, do jeito que você quer, e saem muito legais as possibilidades, né? Então é lindo, é muito legal mesmo.
Daí, seguindo esse exemplo, né, eu falei, poxa, pega esse logo agora que você criou e coloque uma textura em feltro, né? E olha só, ele criou aqui, né, o logo com uma textura em feltro, né? Só aqui, ó, porque não estava aparecendo. Então, eu coloquei aqui, ó, cria um render em 3D detalhado, né? Já expliquei para ele o tipo. Coloquei aqui, ó, 100% realista. Por quê? Porque eu queria que essa imagem aqui parecesse uma imagem real, como se fosse uma foto do logo que eu havia criado em feltro, né? Então eu pedi para ele criar a textura do logo. Lembra que tinha lá, né, nos nossos exemplos a textura, né? Se a gente ver aqui, ó, tinha aqui, ó, textura. Então eu pedi para ele criar em feltro, né, uma textura macia, felpuda, com costuras visíveis. Use iluminação natural suave com fundo escuro, né? Porque a iluminação natural e suave, ela dá um tom de realidade maior ainda, né? Parece essas imagens que a gente quer que pareçam muito reais, quando você pede uma iluminação natural, ele dá mais realidade ainda para a imagem, tá? Então, foi isso que aconteceu e olha que legal. Daí, pessoal, uma outra coisa, né, que eu coloquei na apresentação foi como editar as imagens, tá? Então a gente volta aqui pro ChatGPT, ó. Olha só que legal, ele criou aquele astronauta, né, que a gente tinha pedido, e esse astronauta tá com um pato, né, em Marte. Então a gente pode editar essa imagem, tá? Então esse daí também é uma sacada muito legal. Você pode clicar aqui na imagem, tá? Deixa eu tirar aqui minha câmera. Você vem aqui, ó, no canto superior direito, tá? Onde está meu mouse aqui e clica em selecionar, tá? A partir do momento que você seleciona, você pode vir aqui e selecionar a imagem. Tá vendo aqui, ó, que tá ficando uma manchinha em cima da onde eu tô apertando? E quando eu solto o mouse, ó, ele fica aparecendo aqui dessa forma. Então, digamos que eu queira retirar esse pato do astronauta, né? Então, eu já agora grifei, né, a imagem, tá? E eu venho aqui, escrevo no prompt, retire o pato do astronauta, né? E daí, só apertar Enter, ele vai criar uma nova imagem retirando esse pato, tá? Então eu posso fazer aqui uma infinidade de coisas, tá? Eu posso pedir para ele colocar um pato de outro jeito, eu posso pedir para ele mudar a cor do capacete do astronauta, enfim, né? O que a sua imaginação quiser que seja feita, ele vai criar uma nova imagem com a mudança que eu solicitei. Ele vai agora criar uma nova imagem aqui para mim. Deixa ele aí criando, né? E vamos para outra lição, que é o seguinte, aqui nesse caso, olha só, eu pedi para ele criar um tênis, mas eu pedi para ele criar um tênis com a marca EIA. Eu dei pouca especificidade sobre o tênis, né? Eu falei, ó, o tênis na marca EIA, no estilo cyberpunk. E coloque o logo do tênis em relevo no próprio tênis. E olha só que legal, foi isso que ele fez, né? Então ele embutiu isso. E daí depois eu criei um outro prompt dizendo, olha, agora transforma esse tênis e aqui tudo no mesmo chat para que ele continuasse entendendo o contexto todo que a gente tinha falado, né? Para você não precisar explicar tudo de novo, tá? Coloca esse tênis em um brinquedo colecionável como se fosse uma massa de modelar. E daí ele criou o tênis em massa de modelar. Então é basicamente assim que vocês podem trabalhar aí com o ChatGPT para a criação de imagens, tá? Eu criei também, né, esse PDF, como eu disse para vocês, então é só me pedir aqui nos comentários ou clicar no link do vídeo, tá? E você tem aqui vários outros exemplos. Então peguei uma foto aqui do Keanu Reeves e coloquei numa revista, peguei lá a imagem de feltro e pedi para ele criar essa imagem em madeira, né? E tudo isso está aqui, tá? Eu coloquei aqui como eu pedi. E notem, né, que não necessariamente eu usei um prompt muito grande, tá? Aqui nesse caso, daí sim eu usei um prompt bem maior, né, para pedir para ele criar um convite de uma festa, né? E daí aqui, olha, eu dei todos os detalhes e, portanto, ele vai sair muito mais específico. Eu pedi para ele criar itens da minha empresa ali e ele criou esses ícones, né? Peguei esse sofá aqui no Google, por exemplo, essa imagem desse sofá e pedi para ele colocar esse sofá na lua, né? Ele colocou o sofá na lua. Então todos os detalhes estão aqui nos prompts, né? Fotos macro, era caríssimo, pessoal, fazer foto macro é um negócio que sempre foi difícil, né? Cara, você precisa ter uma lente específica e tudo. Tá aqui, você pede uma foto macro e ele faz, né? Peguei esse meme aqui desse bebezinho, né, que é um meme conhecido, acho que todos vocês devem conhecer, e pedi para ele transformar o meme em mármore e ele transformou, né?
peguei uma foto aleatória e pedi para ele tirar as pessoas. Eu achei impressionante a capacidade que ele teve de tirar as pessoas, deixar a estação limpa e colocar o sofá, né, que eu tinha colocado na lua. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Talvez se você assistir esse vídeo no futuro, né? Eu tô gravando esse vídeo em 2025, então se você assistir esse vídeo em 2026, 2027, você vai falar, poxa, era difícil, né? Agora ficou muito mais fácil. Algo que eu não falei aqui, né? A gente pode fazer outro vídeo depois no futuro, é falar um pouco sobre a utilização de textos, né, nas imagens que nós geramos. Até pouco tempo atrás, colocar texto nas imagens renderizadas aí pela IA era complicadíssimo, o texto saía todo errado. Então, muita coisa está sendo criada, não é só o ChatGPT que faz, tá? Eu uso muito também o Adobe Firefly, que é uma ferramenta que eu gosto muito, que tem algumas coisas que o Adobe faz ali de forma mais fácil que o ChatGPT, de uma forma diferente também que o ChatGPT faz. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Segue aqui, curte, vai ser muito importante para mim e com certeza vai ter muito mais coisa. Esse é o começo de uma jornada muito longa e que com certeza, se você acompanhar, você vai conseguir aprender muito com a gente, tá bom? Um abração, até a próxima.